Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para poder compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha o tema que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha: passos para construir uma carreira promissora. Gostaria de fazer a introdução dessa nossa prosa iniciando por uma frase muito conhecida e que é atribuída a Antoine de Saint-Exupéry, autor do fantástico livro O Pequeno Príncipe, e que é a seguinte: um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Esta frase de Saint-Exupéry é frequentemente citada nos ambientes de negócios quando estabelecemos metas, mas também pode ser aplicada à nossa vida pessoal. A maioria de nós tem sonhos, realizações pessoais e profissionais, mas nem sempre decolam porque não conseguimos fazer planos concretos em torno dessas visões ou desses objetivos. Muitas vezes ocorre uma desconexão entre os desejos e os objetivos, pois não planejamos. Ter um plano é vital para o sucesso de nossas carreiras. Mas como construir estes planos? Quais são os passos para buscar uma carreira promissora? Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha, para prosear comigo, a Viviane Guerra. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo a Viviane. Viviane, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Nossa, que alegria estar aqui hoje. Estou muito feliz pelo convite, Paulo, por poder ter essa oportunidade de levar um pouquinho desse conhecimento, da nossa vivência, da nossa experiência e compartilhar para que o próximo também possa aprender um pouquinho com tudo que a gente já vivenciou, né? E todo esse conhecimento que a gente tem para compartilhar e ajudar as pessoas a evoluírem. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Olha só que honra, que orgulho, Viviane. Fantástica a sua presença aqui, muito bacana realmente. Fico muito feliz. E vamos lá, vamos começar primeiro sabendo quem é a Viviane. Pois é, Viviane, é bem complexo responder isso de forma resumida, né? Mas eu posso contar um pouquinho aí que Viviane é uma filha de professora, né? E que sempre acreditou muito no poder da educação e construiu uma jornada aí numa carreira, né, na área de tecnologia da informação. Acho que poucas pessoas sabem isso, né? Sabem disso. E eu fiz carreira aí numa organização, né, internacional, tive experiências em empresas de diversas culturas diferentes, né? E sempre ali olhando para o lado da liderança, das relações humanas, mesmo trabalhando com tecnologia. Tive a oportunidade de fazer um trabalho de mapeamento de processos, implantação do sistema dentro de uma multinacional e me deu uma riqueza de conhecimento assim gigantesca, né? E a oportunidade de conversar e ouvir as pessoas, inclusive os projetos internacionais, né? Então essa vivência toda, ela me enriqueceu demais como profissional e só que chegou um momento que a vida pessoal exigiu uma atenção, e foi onde eu entendi que era o meu momento de olhar e questionar tudo que eu estava fazendo, as minhas decisões, tanto pessoal quanto profissional. E foi quando eu decidi abrir caminhos ali através das formações, né, que eu busquei de coaching, e ali eu entendi que cabia a minha personalidade dentro dessa atuação profissional. E foi assim que eu ingressei no mercado, né, atuando como coach profissional e buscando sempre qualificação para conseguir trabalhar com empresas, né, que era a minha experiência, a minha vivência. Então, nesse tempo aí,
Trabalhei como analista de sistemas, né, analista de negócios, atuei como professora universitária também, e hoje eu tenho meu negócio, né, de treinamento e coaching voltada para a liderança, né, prestando serviços nesse segmento. E por causa disso, né, eu levei o meu negócio para dentro de uma organização internacional de networking profissional e as oportunidades ali foram se abrindo, né? E eu acabei crescendo, me destacando dentro da metodologia e liderando aí empresários. Liderar empresários tem suas particularidades, né? Seus desafios. E aí, com isso, hoje eu sou a proprietária da franquia aqui na região, né? E sou responsável por expandir a nossa marca, né? Aqui na região do Triângulo Mineiro. Que maravilha, que bacana. Parabéns, Viviane, por essa carreira, uma baita carreira, e seguramente você vai executá-la de uma forma primorosa. E por falar em forma primorosa, Viviane, nós vamos falar de carreira, não é isso? Vamos Sim, contextualiza um pouco esse tema de carreira para a gente, né, esses passos que nós precisamos dar, né, você que estudou, que olhou com carinho, tem trabalhado com carinho, essa perspectiva, principalmente pelo lado da liderança, do coaching. Contextualiza um pouco para a gente, Viviane, o que é ter uma carreira de sucesso, uma carreira promissora? pois é, eu falo que a minha experiência, a minha jornada profissional, ela contribuiu muito para eu ser reconhecida na atuação de coaching mesmo, né? Conduzindo as pessoas aí nas suas carreiras. E eu fiz a minha transição de carreira, né? Então, quando eu entrei no mercado, as pessoas, eu comecei a receber contatos, né, pessoas, pedidos de ajuda de profissionais que tinham diversas questões com as suas carreiras, desde frustração até o desejo mesmo de crescer, ser promovido e ter uma carreira bem-sucedida, né? E então assim, a minha história, ela inspira muitas pessoas e acaba que eu entendo muitas vezes as dores reais ali dos meus clientes, né? E isso acaba contribuindo para a gente fazer um trabalho de excelência. E a questão da carreira, eu falo que o que é uma carreira de sucesso, uma carreira bem-sucedida? Ela é construída através das experiências profissionais que a gente tem. E uma certa vez eu ouvi uma frase que me impactou muito, e a pessoa disse assim: esse profissional, ele mencionou a seguinte frase. Que todas as oportunidades que ele teve de crescimento na carreira foi porque ele sabia, ele entendia de pessoas, né? Então, entender de pessoas foi uma coisa que sempre eu gostei, né? Sempre me chamou a atenção e eu sempre observei. E então, assim, carreira, a gente constrói uma carreira bem-sucedida a partir do momento que essa carreira ela está de acordo com as nossas expectativas e que cada um tem a sua, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, a carreira bem-sucedida é aquela carreira que a pessoa, né, construiu um negócio ou foi crescendo em posições hierárquicas dentro de uma organização, ganha muito dinheiro, tem um salário muito alto. Mas nem sempre é isso, né? Para outras pessoas, ela conseguir fazer um trabalho que ela ama, na área que ela gosta, que ela se sente feliz, realizada, e que permite que ela tenha ali, né, equilíbrio em outras áreas da vida, isso também pode ser considerado sucesso. E a gente até acredita que quando a pessoa consegue encontrar, né, esse equilíbrio entre o sucesso profissional e sem prejudicar outras áreas da vida, ela está vivendo, né, uma vida bem-sucedida, né, uma carreira bem-sucedida. Então, vai muito da expectativa e do desejo de cada um, né? Olha só, muito bacana. Aliás, quando você falou aí sobre a perspectiva de carreira, eu me recordo que nesse final de semana eu assisti um filme, é um filme indiano, sobre bebês elefantes. E o nome do filme em inglês é The Elephant Whisperer, né? Ou seja,
um pouco do assobiar dos elefantes, mas no Frigir é uma pessoa que cuida de elefante. E ele é extremamente feliz. Eu até filmei um pedacinho e coloquei no meu Instagram, né, exatamente porque está alinhado com o que você está comentando, ou seja, independe muito da posição. Você ter uma carreira, muitas vezes é aquilo que é revelador, é algo que te satisfaz, né? E não necessariamente o que te satisfaz é o dinheiro, né? E aí, Exato. qual a importância de se ter um objetivo dentro da perspectiva de planejamento? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais disso para a gente, o Viviane. É muito importante, assim, a gente trabalhar essa consciência, principalmente nas pessoas ali que estão iniciando uma jornada profissional, né? Hoje a gente vê uma preocupação até das próprias instituições de ensino em fomentar esse tema, né? E também até já nas escolas, né? A gente já vê assuntos relacionados a isso, sobre a questão da autoliderança, né? E as pessoas bem-sucedidas, geralmente o sucesso ele não acontece por acaso, né? Ele é construído com uma intenção. Então, essa intenção parte desse desejo, né, de você atingir e conquistar algo. Então, muitas vezes os profissionais não têm essa clareza, né, para onde eu vou, o que eu quero, né, qual é a transformação que eu quero levar para o mundo. E quando a gente não tem esse propósito, a gente vai, né, vai ficando assim como um barquinho à deriva, né? Para onde a maré for, você vai, e você passa a não ter, muitas vezes, as rédeas da sua própria vida. E dali a pouco a pessoa está frustrada e ela não sabe nem o porquê dessa frustração. Então, ter um objetivo, né, você pensar sobre o seu futuro, sobre o que você deseja realizar, né, e construir um propósito, vai te dar muito mais força e energia, né, focada para atingir esses objetivos. E é a partir daí que o progresso ele vai sendo percebido. Se a gente não tem um objetivo, a gente não tem, né, um alvo para atingir, a gente não tem nem como mensurar o avanço. Então, é muito importante ter essa clareza, né? Refletir sobre o futuro e sobre o que eu quero construir para a minha vida e a gente traçar essas estratégias para conseguir chegar nesse futuro. Então, falar sobre isso, falar sobre propósito, né? Sobre propósito de vida, isso é bem profundo, bem complexo e nem sempre é fácil de identificar, né? Porque a gente fala muito sobre isso quando a gente vai fazer uma live, uma palestra, né? A gente ouve muitos profissionais falando da importância de você ter uma meta, um objetivo, né? E às vezes passa-se até um pouco filosófico isso, né? Mas sem ação concreta. Mas por isso que nós precisamos sempre olhar para o nosso desenvolvimento para que não fique só no mundo das ideias, né? E que a gente consiga trilhar um caminho de evolução para conseguir atingir o que a gente quer. Então, o propósito, definir esse propósito é muito importante. Bacana, muito legal. Uma das coisas que eu sempre comento, porque eu faço mentoria também, viu, Viviane? Eu tenho aí umas 10, 12 pessoas que fazem mentoria comigo, e a primeira pergunta é qual o propósito? Por que que você quer fazer a mentoria, né? Normalmente não sou eu que vendo a mentoria, mas são as pessoas que vêm até mim. Eu tenho uma parte das mentorias, logicamente, que são compradas e outras que são voluntárias, né? Então, eu Uhum. tenho essa perspectiva também. Normalmente, às sextas-feiras, eu faço a minha mentoria voluntária. E é estabelecer algumas regras, né? Ou seja, qual é o meu ponto de partida, onde que eu quero chegar, qual é o propósito da minha vida, quais são os gaps que eu tenho e que realmente eu preciso, de certa forma, resolvê-los para poder chegar num ponto comum, né? Ou seja, é autoconhecer-se. Mas é o seguinte, Viviane, eu estou olhando aqui para o nosso relógio, passou voando o primeiro tempo da nossa conversa aqui. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma água, um café, nós vamos ouvir a corujinha cantando e vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser, Viviane? Pode sim, com certeza.
Olha só que prosa fantástica, bacana, legal mesmo que a Viviane está trazendo para a gente aqui. E com isso eu lanço o convite para você aí que está seguindo, que está acompanhando a nossa prosa. Se inscreva no canal, dê um joinha aí para a Viviane, porque ela está fazendo uma contribuição voluntária aqui para a prosa com Bertalha, né? Viviane, e aí? Quais são os passos realmente para as pessoas? E, de certa forma, você já falou de estabelecer um propósito, e tal, mas como é que as pessoas evoluem nessa carreira que você chama de promissora aqui no nosso tema da prosa com Bertalha? A gente sabe de mentores, de coaching, de network. O que você me fala dessas coisas? Tem algumas etapas que elas são fundamentais para um profissional ser bem-sucedido, né? E construir essa carreira, essa jornada de sucesso. Eu queria te contar que uma vez eu recebi um rapaz e me procurando e pedindo ajuda para prepará-lo para um processo seletivo, né? E ele me trouxe ali as perguntas e a preparação que ele precisava fazer, né, de acordo com as orientações da empresa. E quando eu peguei todo aquele material e fui entender o que que eles estavam esperando dele, eu percebi o tanto que as empresas estavam tornando seus processos seletivos muito mais profundos, né, e muito mais complexos. Então, exigia ali do candidato um nível de autoconhecimento que poucos têm. Então, foi aí nesse sentido que eu consegui ajudá-lo, né, para estar preparado e fazer a apresentação que ele precisava. Então, se eu tenho uma orientação para os profissionais darem um primeiro passo, é ampliar o seu nível de autoconhecimento. Quando a gente fala o nível de autoconhecimento, a gente está falando, né, de identificar a sua missão de vida, o seu propósito, né? A gente está falando de reconhecer quais são os seus valores, né, os seus princípios, reconhecer as suas potencialidades, né, quais são os seus talentos natos, aquilo que a gente faz com mais naturalidade. E hoje, os profissionais de RH, né, as empresas que fazem processos seletivos, eles estão muito mais treinados para olhar para esses fatores humanos que interferem na questão do sucesso e ver se tem congruência com a empresa. Então, muitas vezes, o candidato não é selecionado, ele fica, às vezes, até, né, chateado porque não conseguiu a vaga, mas a interpretação não é que você está sendo rejeitado. Não, o problema não é você. É a questão do alinhamento, né, do seu perfil com o que a empresa precisa. Então, muitas vezes vai precisar, né, de profissionais de mentoria, né, de coaching, para poder auxiliar nesse processo de autoconhecimento, principalmente quando se fala de carreira, né, e de mercado de trabalho. Então, é fundamental, sim, ter um profissional de apoio para fazer esse processo acontecer de uma forma estruturada e mais rápida, né? Acaba se tornando muito eficiente. Bom, e aí, dito isso, né, você tocou na questão do networking, né? E o networking para um profissional é fundamental, né? Porque se eu conheço pessoas, eu tenho um relacionamento com elas e elas sabem sobre mim, a chance das oportunidades aparecerem é muito maior. Então, se for uma questão, né, de carreira dentro de uma organização, alguém que conhece fica sabendo da vaga e vai falar para você, né? No caso dos empresários, né, o empresário, quando ele dentro da nossa estrutura, né, dentro do BNI, a gente pensa, quanto mais as pessoas conhecem o que eu faço, o que é a minha empresa, o que eu trabalho, como que eu ajudo os meus clientes, mais esses profissionais vão estar prontos para encontrar os clientes para mim. Então, é fundamental que a gente crie esses vínculos, esses relacionamentos e que as pessoas conheçam sobre nós. E como é que a gente faz networking, né? A gente pode participar de grupos de networking que hoje os empresários investem, né? Não só o tempo, mas também eles participam de grupos com metodologia estruturada. A gente pode frequentar ambientes profissionais como treinamentos, cursos, né? Programas de mentoria em grupo, e diversas situações
feiras, eventos, que aquele público, né, vai estar, aquele público que te interessa vai estar. Então, a possibilidade do networking, as oportunidades com o networking, elas se potencializam. Seja para você encontrar um cargo, né, uma oportunidade de emprego, ou seja, para o empresário, né, encontrar ali oportunidade de negócio e que ele possa encontrar uma ponte ali entre o serviço que ele oferece, a solução que ele tem para o cliente que precisa dele, né? Então, investir nisso é muito importante para um profissional ser bem-sucedido. Bacana, bacana. E aí, eu queria fazer um pontinho aqui antes de você seguir. Eu sei que você está embalada aí, está muito legal. Uma das coisas que eu acho que é muito interessante dentro desse processo de networking, Viviane, é o seguinte: muitas vezes as pessoas fazem network no momento em que está naquele limiar da necessidade, ou seja, eu fui demitido, eu preciso de um novo emprego, então eu entro lá no LinkedIn, mando currículo para todo mundo, né? Ou seja, eu começo a disparar relacionamentos e palavras para as pessoas conectadas a mim no momento em que eu tenho necessidade. A partir do momento, eu estou colocando como primeira pessoa aqui, mas logicamente estou envolvendo outras pessoas que fazem isso e que eu percebo. Mas no momento em que essa pessoa é empregada, por exemplo, ela não mais faz ou participa do networking, ou seja, ela acaba esquecendo aquela rede de pessoas. Eu não estou falando da rede de aplicativos, né, do LinkedIn só especificamente, ou do Instagram, ou seja o que for, né? Mas ele acaba esquecendo daquelas pessoas que eventualmente ouviram, não necessariamente ajudaram a arrumar o emprego, mas pelo menos ouviram. O que você me diz disso, Viviane? A gente sempre incentiva os nossos membros a praticarem o networking quando você não precisa dele. Porque você vai construir, através do networking, do relacionamento, você vai construir uma relação de confiança. E isso demanda um tempo, nem sempre ele pode ser instantâneo, pode, né? Mas geralmente não é. É um processo de construção, onde você vai ter uma visibilidade maior com aquela comunidade, né, com as pessoas que você está se relacionando. Essa visibilidade, ela precisa ser uma visibilidade positiva e favorável para a sua imagem, para você construir, mostrar para a pessoa que você é confiável, é um profissional que presta um bom serviço, que tem um bom produto, né? Que tem uma boa qualificação para ocupar um cargo, enfim. Então, essa visibilidade, ela só vai ser positiva quando você demonstra isso. E a gente demonstra muito através da nossa aparência, né, da nossa imagem pessoal, a gente demonstra também através das nossas atitudes e comportamentos, né? Enfim, então tem várias formas de a gente construir essa credibilidade. Quando você se torna uma pessoa confiável e credível, aí sim você vai ser digno, né, de ser indicado por um cargo, de ter uma oportunidade de promoção, de ser conectado com um decisor de negócio que vai contratar a sua prestação de serviço. Então, é um processo que ele não é da noite para o dia, ele precisa ser construído. Se você deixa para fazer isso somente naquele momento em que você está precisando, né, aí já não tem tempo de fazer essa construção. E dificilmente as pessoas vão conseguir encontrar uma oportunidade ou saber o suficiente sobre você na hora exata ali da sua precisão. Então, trabalhar isso antecipadamente é um processo de plantio, né? Então, é um processo de agricultura, a gente fala dele bem. É a agricultura, né? A gente vai colher os frutos disso depois. Que bacana, legal, muito legal. E aí, o Viviane, a gente sabe que desenvolver carreira não é fácil, e principalmente carreira promissora é mais difícil ainda. Olhando por essa perspectiva, a gente sempre fala de uma postura extremamente ética, profissional, praticar a empatia, que é fundamental nesse processo todo. Nós já falamos muito de networking aqui, agora existe um outro lado que nós precisamos puxar muito, ou seja,
eu gosto do que eu faço, faço o que gosto, tenho paixão pelas coisas às quais eu me dedico a fazer, e isso é importante. O quanto eu me dedico, porque hoje em dia nós sabemos que a atualização faz parte do nosso dia a dia, não é, o Viviane? Então, o aprendizado contínuo é algo que tem que estar como raiz aí dentro das nossas atividades. Você concorda comigo? Concordo. É nunca parar de aprender, né? Nunca parar de aprender. A gente sempre vai estar esbarrando com situações novas, né? Com, às vezes, tivemos aí a pandemia que pegou muita gente, assim, despreparado. Então, tanto para o empresário, para o profissional, ele cuidar desse aspecto de sempre estar aprendendo coisas novas, reciclando, aumentando o seu leque de habilidades, né? E dessa forma ele vai se tornando um profissional muito mais valioso e mais competente para enfrentar os desafios, né? E falar de empatia nesse processo também é muito importante, porque hoje nós precisamos trabalhar com pessoas que sabem lidar com pessoas. E a gente só consegue liderar um grupo, liderar empresários, eu falo que a gente lidera os nossos clientes também, né? E dessa forma a gente só consegue praticar a liderança através da empatia. Hoje até estava vendo um vídeo desses, né, de rede social, e aí ele conta no vídeo a história de um corretor que chegou lá e mostrou, falou, olha, essa é a sala, né, essa é a cozinha, e a pessoa ficou assim, ok, mas isso eu já sei, né? Agora, no processo de empatia, você precisa conhecer um pouquinho do outro, né? Então, você querer saber mais, ser mais interessado no outro, para você entender melhor como atender as expectativas e levar a melhor solução para ele, né? Levar um apoio que ele precisa. E falando em apoio, e até já associando com o networking, uma estratégia muito bacana é a gente poder estender a mão para o outro quando o outro precisa de ajuda. A gente gera esse sentimento da reciprocidade. Então, ser empático com as pessoas, além de construir bons relacionamentos, relacionamentos significativos, né? A gente ainda tem a oportunidade de entender a dor do outro, poder ajudá-lo, né? Com alguma situação que ele esteja ali desafiando, né? E dessa forma a gente consegue um sentimento muito bonito, né? Que é o sentimento da reciprocidade. E isso é tanto na vida pessoal quanto na área profissional também, né? Eu concordo com você. Aliás, tem uma característica bastante interessante e acontece muito comigo. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de pessoas conectadas a mim no LinkedIn, no Facebook, né? No Instagram nem tanto, está começando agora o meu Instagram, mas eu faço questão de responder a todas as perguntas. E são muitas, viu, Viviane? São muitas. Então, Não, né? muitas vezes até peço desculpas, né, para as pessoas, eu não consigo responder na velocidade em que eles perguntam. Então, às vezes são questões técnicas, outras vezes é uma pessoa que está desempregada e quer um auxílio para ver qual caminho que ela vai seguir. Ok, não me custa investir 15 minutos, 20 minutos para dar uma orientação. Eu gostaria, nós estamos chegando ao finalzinho aqui, eu gostaria de ouvir umas dicas rápidas suas aí, ô Viviane, nessa prosa fantástica que nós estamos tendo aqui, sobre a carreira, alguns pontos, uns bullets aí, né, como nós dizemos, né, sobre as carreiras, são algumas dicas para você, para o pessoal levar e pensar enquanto eles estão fazendo alguma outra coisa. É, eu gosto muito de falar dessa questão do autoconhecimento como um primeiro passo, né? E aí você se conhecendo, você se dotando de autoliderança, de autoconhecimento e de inteligência emocional, né? Para você fazer essa gestão das suas emoções e a gestão, né, dos seus relacionamentos também. Então, você precisa desenvolver inteligência emocional. E uma vez que você fez isso, você está pronto para dar um próximo passo, que é liderar o próximo, relacionar com o próximo, pensar num trabalho em equipe, né? E isso para o empresário também é a mesma coisa, né? Pensar em liderar o seu negócio,
relacionar bem com seus clientes, prestar um bom serviço, fazer um bom atendimento, um atendimento de qualidade. Ele não só passa pela prestação do serviço em si, né, a mão na massa, mas ele passa também pela experiência do cliente ali dentro do seu negócio, da sua empresa. Então, o que nós precisamos hoje parar e pensar? Se tem algo que eu preciso desenvolver, qual é o ponto que eu estou negativo? Às vezes fazer uma pesquisa, né, com os líderes da sua empresa, com os seus colegas de trabalho, ou você empresário, com os seus clientes, para saber qual o nível de satisfação, né, se eles indicariam o seu trabalho, o seu serviço para um outro cliente. E aí você vai entender, né, como você está sendo percebido, né, pelo mercado, pelo seu público. E dessa forma, a gente sempre vai encontrar alguns aspectos de melhoria. Então, é olhar para hoje, né? O que eu preciso desenvolver hoje para que eu possa evoluir, né? E sempre manter essa pergunta constante. A partir do momento que eu adquiro uma nova habilidade, que eu desenvolvo um aspecto do meu negócio e fortaleço o meu negócio, né? O que mais eu preciso desenvolver? E assim a gente vai se questionando o tempo todo. É um ciclo de melhoria contínua sempre, né? E fazendo isso é uma receitinha básica, né? Uma receitinha super simples, mas que ela é desafiadora de colocar em prática, né? Mas precisa ser colocada. Bacana, que legal, fantástico, Viviane, a sua presença aqui, a sua contribuição aqui na Prosa com Bertalha. Grato, muito grato realmente pela sua presença, Viviane. Ah, eu que agradeço. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, contribuir com a sua audiência, né? Levar conhecimento, levar insights, né? E contar um pouquinho da nossa história, que a gente sabe que a nossa história muitas vezes inspira outras pessoas, né? Então a gente está aqui sempre para contribuir e conte sempre comigo também, Paulo. Que legal, Viviane, gratidão enorme ao infinito e além, Viviane. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Tchau, Um tchau. abração. Até mais.